Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, pleno atendimento de todas as minhas necessidades, minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, mestre amado. Muito bem. Deixa eu dar boa noite para quem chegou agora. De Fatimo, Celina, Maria Fernanda. Ah, eu marquei texto complementar 13, mas eu realmente não olhei. A gente ainda está na 12, na página 90. Então, vou fazer uma atualização aqui. Oi, Solange. Noite. É, é página 90 do texto complementar 12. A gente não chegou na 13. Como eu não olhei, Exatamente. né? Então, a gente parou no sábado na página 90 e a gente vai voltar lá para o primeiro parágrafo. Você pode ler para a gente, Solange, por favor? Sim, lá no primeiro, né? Da 90. Tudo isso. Tudo isso. Estão me ouvindo bem, né? Que eu estou no celular. Tá, Tranquilo, né? tá, dá para ouvir. Então vamos lá. Tudo isso é a vida mais abundante, mais do que você sonhou ser possível. Ponha minhas palavras à prova. Pense claramente em seu mais ansiado desejo. Leve-o à consciência divina em silenciosa meditação. Peça, agradeça sinceramente pelo que você quer receber. O pedido estará cheio de vida e deverá se manifestar como vida exatamente do mesmo modo como uma semente cresce ao ser semeada e regada. Espere, agradeça continuamente por receber. Nunca duvide e receberá uma resposta clara. Vocês já pediram a iluminação de vocês, agradecendo, sabendo que isso é possível, que vai acontecer? O Rodrigues, eu já sei que já. É minha meta, né? É. E, Caminho mais elevado e a vida mais abundante. então, quando forem pedir alguma coisa, peçam com a certeza de receber. É isso que ele está falando aqui para a gente, né?
Não é aquele pedido tímido. Ah, se der, manda para mim, por favor. Quem sabe, se eu merecer. A gente não tem que ficar nessa posição, né? Ficar rastejando o pedido, não. A gente tem que ter essa E, convicção. e ele faz uma referência aí à carta 3, né? Sobre a fé, né? Ele dá exatamente aí o exemplo da semente, né? Ele usa a semente Hum. como, por causa daquela parábola, né? É, A semente de mostarda. da, mos- da semente de mostarda, né? É. E aí ele explica que o que falaram que era fé não tem nada a ver com o que ele disse que era fé, né? E aí ele vai explicar por que que a semente é um exemplo de fé. E é exatamente o que ele disse aí, né? Ela sabe o que ela sabe de onde ela veio, né? E ela sabe por que que ela vai se transformar em um arbusto grande, né? E vai dar sementes. E essas Isso três é a fé, né? perguntas que a humanidade faz há muito tempo, né? Quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Né? Essa inconsciência que a gente tem e que a própria sociedade, religiões, filosofias não querem que a gente descubra quem a gente é, da onde a gente veio, nem para onde a gente vai. Aí dá para controlar a sociedade. Se você não sabe quem você é, de onde você veio, para onde você vai, os outros vão te controlar. A partir do momento que você sabe que você é divina, você veio, né, do divino e que vai voltar para o divino, que não tem inferno, que tem uma dimensão mais elevada, não tem por que você ser escravo dos outros, né? Não tem por que você se humilhar para um papa, para um padre, para um cardeal, para um arcebispo, para um pastor, como se ele soubesse mais do que você, porque foi assim ensinado o tempo todo. Há 2000 anos atrás, Cristo viu isso com toda certeza e não aceitava isso, né? Ele não comprou a ideia de Deus que castiga, porque ele viu a realidade. E ele está querendo libertar, ele veio para libertar os prisioneiros e os cegos. Prisioneiro e cego porque a gente nasceu dentro de uma prisão, e cego porque nossos pais já estavam no escuro, né? E ele quer libertar a gente disso. Então a gente tem que realmente tomar o nosso cajado, o nosso cetro na mão e seguir no mundo como reis e rainhas, né? Não como escravos. Essa vai fazer toda a diferença, né? Na humanidade. É, eu também quero fazer uma comentários que esse ano, 2025, minha vida está assim, muito alterada. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou ali, com várias mudanças, ainda não sosseguei. E eu vejo que a cada momento que eu peço, eu agradeço, eu vou sair de um lugar, vou para um lugar melhor, melhor que o anterior. Então, eu estou nesse. É muito engraçado. Eu estou nesse processo, sabe? Eu peço, eu agradeço todo dia, eu abençoo o motorista do ônibus com quem eu vou, do transporte público, vou abençoando as pessoas com quem eu converso, as pessoas com quem eu vou trabalhar, que são minhas primas de idade avançada, abençoo elas, para que a consciência divina as abençoe. E eu constantemente estou recebendo respostas claras de coisas sempre melhores. É assim, gradativamente. A cada momento vem uma resposta clara de alguma coisa que eu estou precisando. Não vem tudo de acordo com a necessidade, né? Com a necessidade que eu estou precisando, eu recebo. Então, eu também tenho esse testemunho para dar. É isso. Gratidão. Ô, Agradecendo sempre. ô, ô Maria Fernanda, Hum, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você duas. está quando você está nesse processo de seu dia a dia, na sua rotina, né? Você está se lembrando? Você consegue
a sua mente está na consciência divina, você lembra desses momentos, você lembra das cartas, você lembra de falar com a consciência? Sim, eu lembro, estou sempre mentalizando. E eu peço, porque eu uso muito transporte público, em torno de Aham. 3 a 6 por dia. 3 para ir, 3 para voltar, e assim, né? Percursos bem contramão. Aí eu peço que a consciência divina abençoe o motorista, abençoe as pessoas que estão dentro do transporte, as pessoas com quem eu, de repente, começo a conversar, as pessoas com quem eu estou desenvolvendo um trabalho de companhia, com 2 pessoas de idade muito avançada, uma de 90, outra de 88, pessoas de idade, que são pessoas discriminadas pela nossa sociedade. O idoso, ele é discriminado. Eu já estou chegando lá daqui a pouco, e eu estou sentindo isso na pele, como nós discriminamos o idoso. O idoso, ele não tem mais utilidade, então ele vive vegetando. Então, o meu trabalho com elas, são 2 pessoas. É um trabalho que eu já falei várias vezes, é uma maneira de eu colocar em prática o estudo das cartas. Mas tem horas que eu Eu, esqueço e é, perco a minha. Aí volta a minha antiga, volta aquela pessoa antiga, né, que sai do seu ritual de amorosidade e parte para um ritual mais agressivo, que às vezes é necessário, né? Aí eu me arrependo. eu perguntei isso apenas para trazer, né, para a turma aí, porque assim, nós passamos todos os anos de nossa vida até agora, nós passamos com as ataduras, né, nos olhos e as correntes nos amarrando a um sistema mentiroso, né, falso, a uma falsa mensagem. E, e Cristo, nas cartas, ele propõe exatamente que para você sair desse sistema, você tem que entrar em outro sistema, que é o sistema da consciência Cristo. E para Isso. fazer isso, você precisa estar o tempo todo se conectando. É como se você estivesse na sua vida normal. Só que agora Sim, você vai acrescentar a consciência crística à sua sim, vida. E você fazendo isso diariamente, constantemente, mesmo que seja poucas vezes por dia, isso vai gradativamente aumentando. E amplia. quando você menos percebe, você está se conectando à consciência o tempo todo. E é exatamente a partir daí que as coisas vão começar a acontecer, porque você está se conectando com a consciência. Entenderam? Sim, A mudança, ela é de ambiente. De ambiente o quê? De consciência. Quanto mais consciência você tiver, mais ações você vai fazer em função do não ego, né? Em função do altruísmo e da consciência. Entenderam? O sim. processo é simples. Então a gente tem que realmente entrar nessa vibe de praticar isso o tempo todo, né? De chamar a consciência para fazer parte da nossa vida o tempo todo, como você mesmo manifestou aí, né? Você, através da consciência, você entrega o motorista, você fala, né, do fulano, do beltrano, do ciclano, ou seja, você está exatamente fazendo o que Cristo nos pede para fazer na carta. Eu estou me vendo, sabe o que está acontecendo? Eu estou me vendo falando sozinha na rua. Ninguém repara. Cabelo branco, ninguém repara. Esquenta não. Eu estou falando sozinha, baixo, né? Baixinho, né? Mas eu estou falando, eu estou colocando voz nos meus pensamentos. Aí eu vou, como se eu É, tivesse, eu estou conversando com Deus, eu estou conversando com a consciência divina do meu lado, sabe? Eu não me sinto sozinha, é como se eu estivesse dialogando com alguém. é, Aí, não se gente, eu estou preocupa não que falando eu sozinha, faço isso também. Eu faço isso eu estou também, falando, tá? eu falo sozinha na rua. Eu falei, gente, eu estou falando sozinha na rua, estou escutando a minha voz. Eu tenho feito isso várias vezes. É Eu fico, normal, ué, é normal. E é bom também. É normal e é bom isso aí, tá? não, a gente É antigamente falava gostoso. assim, fulano tá falando sozinho, tá maluco, tá até lelé da cuca.
Assim, aí eu fico lembrando desse pessoal antigo. Sim, caramba, eu estou naquela onda de também, daqui a pouco o pessoal, se observasse, a Fernanda está falando sozinha. Aí a sorte que quando eu estou acontecendo, eu estou na rua sozinha, assim, eu sozinha, né? Claro, tem outras pessoas para cá, para lá, não é de muita gente. Mas é como se eu estivesse conversando com alguém, vou falando comigo, perguntando, colocando dúvidas, questionando, pedindo, agradecendo, sempre. Aonde é que está a consciência divina, Maria Fernanda? Para mim, está no meu todo, está na minha volta, está dentro de mim o tempo todo. Sabe? Porque eu visualizo as plantas. Ó, eu aprendi, nesse movimento, temos uma atividade lá na casa das minhas primas de dar comidinha para pardais pequenos. Aí tem os pardais, mas é assim, a gente prepara a massa É, biscoito, é aquele a pardal massa pão. egoísta lá, né? Tem o pardal egoísta. Aí que eu vejo o ego do animal, rapaz. Tem os três. Eu tenho até vídeos. Eu tenho os vídeos. Tem os três deles que são, acho que, os donos do pedaço. Um quer mandar mais que o outro. Ele fica com a asa assim em pé, se defendendo e comendo a comidinha que a gente bota para eles e expulsando todo mundo. Os outros ficam só na beirada. Aí isso, para mim, assim, é uma coisa assim. Além do jabuti que eu estou criando também. Até criar o jabuti eu estou criando, educando, sabe? Cuidando dele, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Então eu tenho que agradecer todas essa Olha, oportunidade. lá na oração, na oração da meditação, antes da oração da meditação, acho que é lá que ele fala, né? Que quando você vai orar, quando você vai fazer a meditação, a oração, você está fazendo para você mesmo. Na verdade, é para a sua consciência divina, portanto, para você mesmo, né? Porque a consciência divina é a nossa alma, né? Mas você Sim, falou certo também, porque a consciência divina é a consciência universal, né? Então ela sim, está em nós, ela é através de nós e está ao nosso redor também, né? sim, Então quando a gente sim. conversa com a consciência, a gente conversa conosco mesmo. Você está certíssimo, é por aí mesmo. É que eu fico parece que eu estou numa outra onda, sabe? Outra situação, outra energia, não estou naquela Tá situação mesmo. antiga. Eu me sinto diferente ali. É interessante, é engraçado. E agora eu lendo aqui, aí eu me lembrei desses detalhes. Agora a gente conversando, a coisa vem à tona. Mas olha, é só gratidão. Todo santo dia é gratidão. E outra coisa, eu tenho passado por situações bem estranhas. Aí nós estamos no mês de abril. A cada mês eu tenho uma situação diferente. Aí eu disse, bom, tem que passar esse mês. Qual é a próxima situação? Toda é uma situação inédita, diferente, mas vem para melhorar a anterior. O interessante é isso. A anterior não Que está muito, bom. está 70%. Aí vem uma outra que vem 80%. Agora eu estou numa que está em torno de 90%. Então, só para melhorar. Então está tudo bem, está tudo ótimo. E Maria é tudo. Fernanda, eu Oi. acho que você tem que saber realmente o que você quer e fazer um pedido, aquilo que realmente você quer. Eu acho que você não está sabendo o que você quer, não. Então, Não, mas não adianta a então gente aí querer. você vai experimentando várias coisas. Mas a gente quer as coisas, as situações acontecem de uma forma que você não espera, de repente te surpreende. Se, nossa, que eu estou vivendo esse momento por causa disso, disso. Aí quando você vai ver, aquela situação é uma situação inesperada, aí você tem que parar, olhar, meditar. Todo dia estou meditando, todo dia de manhã, todo santo dia estou meditando, isso está me ajudando muito. Então, vem assim, Porque a cada momento vem uma situação nova, mas vem para melhorar a anterior. eu E sei, é isso mas que eu está estou falando acontecendo. que Jesus fala para a gente ter a convicção daquilo que realmente você quer.
Eu quero o melhor, né? E Pois é. vivenciar e aprender. Então, você vai Vivenciar e aprender. aprender. Com certeza. É isso. Valeu, gente. Vou dar boa noite aqui para o Oswaldo que chegou. Oswaldo Borges, seja bem-vindo. A Boa gente está noite. a gente está na página 90, Oswaldo, do texto complementar 11. 11 não, 12. Eu achei que a gente estava no 13, mas não. Vamos lá, Solange. Não. Deu certo aí? Tá tudo certo? Né, deu problema no meu computador. Eita, Mas eu tenho celular. tá bom. É possível que, depois de ler esta mensagem, segundo a qual todas as coisas bonitas e sadias, incluindo a cura, já são suas, você se pergunte por que ainda persiste sua doença crônica ou está na pobreza, apesar de suas orações e fé. Você se pergunta seriamente até que ponto pode realmente acreditar nisso. Posso dizer apenas que a fé verdadeira é uma condição relativamente rara. O que é fé verdadeira? É um momento de esmagadora convicção transcendente quando você sabe, muito além de toda a descrença negativa e assustadora, que a vida é mais poderosa, mais transformadora, mais perfeitamente controladora dos elementos atômicos do que qualquer doença possa alguma vez ter sido. Então, como podem testemunhar centenas de doentes crônicos e críticos através dos tempos, o desejado e inimaginável milagre acontece e, de repente, sente-se um influxo de calor e poder. Talvez se veja uma luz onde antes havia uma doença. Isso pode ser feito. Os milagres também acontecem ao longo de um intervalo de tempo mais longo e, portanto, passam imperceptíveis. Porém, pode tanto ser o resultado de uma fé de longo curso, quanto uma rápida cura espontânea. Outros milagres de atendimento das necessidades acontecem com muito mais frequência do que você possa imaginar. Procure acreditar, reze para crer, e quando você menos espera, acontecerá. Busque ser absolutamente consistente em todos os seus esforços para encontrar e estabelecer um contato com o divino, e isso com toda certeza ocorrerá. É uma lei da existência. Quando você pede, você recebe. Quando você busca, o que busca será revelado para você. Quando você bate a porta, ela será aberta. Conforte-se, creia. Então ele diz aí, né, que é uma lei da existência e é só você pedir, buscar e ficar batendo na porta, né? Então é um trabalho que ele diz, busque ser absolutamente consistente em todos os seus esforços para encontrar e estabelecer um contato com o divino. Então, depende, né? É inerente não, é necessário que sejamos consistentes e busquemos isso. Precisa buscar, né? Está à disposição, a frequência do amor está à disposição, ela está no ambiente, mas você precisa da consciência de que isso existe, né? Da fé absoluta e buscar. Porque ele disse aqui que não importa. De repente, as coisas vão acontecer. É o que aconteceu comigo. É acreditar, eu oro
E quando eu menos espero, as coisas acontecem. É assim que acontece. Quando eu menos espero, as coisas clareiam. De repente, aquele pequeno problema, ele clareia, vem uma solução. E é assim que está acontecendo comigo. Porque a gente acredita, a gente confia. Eu acredito, eu confio, eu oro. E agradeço sempre, sempre. Então é isso. Quando menos você espera, acontece. É Como igual ele fala, aqueles momentos claro. que a De Fatimo já contou Sim, cerca sim, sim. coincidências. É por Um aí. estado em uma energia maravilhosa em que as coisas vão se resolvendo. Para mim Vão se também. ajeitando. É isso, Celina. Quando você. É tipo um quebra-cabeça. O quebra-cabeça vai se montando, vai se juntando. Aí fica aquele quadro lindo, sabe? Comigo está acontecendo assim, graças a Deus, graças ao Pai, graças à consciência divina, graças a tudo, ao universo. Sempre, sempre grata. Acontece muito disso também comigo. É quase natural, assim, é É natural. da vida. É. Comigo, E, cara, e o que é interessante é que se você estivesse buscando uma alternativa sua, que você, né, você quisesse resolver, só ia dar mais problema, é, entendeu? Mas como você está entregando e confiando, né, na consciência divina, ele vai resolver da melhor maneira possível. E de forma surpreendente, né, que a gente às vezes nem acredita. é verdade. Muito Acredita não, se verdade. surpreende. É, nossa, às vezes, nossa, aconteceu melhor do que eu esperava. É assim que acontece. Nossa, não esperava por isso. É melhor do que você está esperando. Como ele fala aqui. Acontece melhor do que aquilo que você estava esperando. Comigo está acontecendo assim, graças ao Pai. Muito. Ocorre também comigo. Não é, Muito. Celina? É assim mesmo. Eu acho que é assim, quando a gente está nas cartas, eu principalmente, depois que eu me entendi, me convivo com essa família toda linda, maravilhosa, que são todos nós, são todos vocês, as coisas, a gente não tem medo. A gente entrega, a gente flui, a coisa acontece naturalmente. Os problemas acontecem, mas é através do problema que nós aprendemos. Nós aprendemos a também a praticar e a desenvolver nossa fé. Porque se não tiver um equívoco, um problema, alguma coisa, tua fé fica ali paradinha. Não, você tem que ter um motivo para desenvolver a fé, para acreditar, para orar, para agradecer. Aí aquele motivo tem a solução. Daí, de repente, vem outra história. Ih, caramba, lá vem essa história aí, não sei o quê. Mas quando vai ver, entrega para o pai que a coisa flui. Mas flui de uma forma assim, linda, maravilhosa. Basta confiar. Tem horas que a confiança da gente fica um pouquinho assim, meio enfraquecida, mas faz parte, né? Nós estamos aqui é para isso. De vez em quando temos nossas quedas, né? De vez em quando quando você vai ver, dá um tropeção aqui, um tropeção ali, uma topadinha aqui e assim vai. Mas as topadinhas também servem para. Eu já tive várias topadas na realidade, quando eu fui ver, eu dei a topada, em vez de eu ir lá na frente, de eu cair. Nossa, como eu agradeci ao Pai por eu não ter caído, de verdade. Agradeci muito. Ai, ainda bem que eu não caí, porque geralmente quando você dá uma topada, vai embora, né? É isso. Recebe o impulso, né? É, segue o impulso. Você não controla. Quando você vai ver, Tá no chão. já aconteceu. Tá Muito me bem. ouvindo? Tá me ouvindo, gente? Estão me Não, ouvindo? não, 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 Tá não? Eu tá tô, não. eu tô. Gostei. Estou falando. Tá falando. Fala, De Fatimo. Eu estou falando. Fale, 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 fale. Posso falar agora? Pode. Pode. Aconteceu mais uma coisa que parece uma besteira para mim, sabe? Mas quando vocês começaram a falar, eu lembrei isso. Meu Deus. Eu hoje atendi aqui 3 pessoas. Aí a última, quando saiu,
Eu disse, antes dela chegar, eu pensei assim, aquela história do doce. Eu disse assim, comigo mesmo, né? Eu pensei, eu vou olhar se tem alguma coisa doce para comer uma pontinha. Aí tinha fruta, mas não era fruta. Aí eu deixei a fruta para lá, tudo bem, fui atender. Quando eu terminei, que ela ia saindo, eu estava meio cansada, aí eu disse assim, tu vai para onde? Ela disse, eu vou para ali. Eu disse, tu volta? Ela se volta. Eu disse, compra um acarajé, que eu quero jantar um acarajé. Aí ela foi comprar um acarajé. Aí quando ela chegou, ela trouxe um acarajé, 2 pão doce. Isso porque você queria só um docinho, né? Eu queria só um docinho. Aí veio 2 pão doce com coco e doce de goiaba. E uma coisa que eu nunca compro, mas ela trouxe, eu recebi. É esses negócios assim de. A, que é feito de morango, Active. Hum, Ela comprou um grande, que até eu dei iogurte, né? metade a uma Iogurte? senhora ali. É um iogurte, eu não compro muito essas coisas, não. Mas ela trouxe, eu não ia dizer, ah, não, né? Aí eu lembrei que a senhora que tem aqui embaixo, ela gosta. Aí eu, Jô, tu gosta, então tira metade para tu. Aí botei metade para ela. E trouxe a Olha que metade legal. para mim. Mas o mais interessante que eu digo é o seguinte: eu ainda não sei pedir muito. Assim, eu penso assim e deixo. Aí Olha, chega. se você está pedindo só um pouquinho e está vindo assim, é porque está se cumprindo os juros. Me disse que quando você emite a energia, ela volta com juros. Ai, ai. Não, mas foi ótimo. Obrigada, Rodrigo. Mas foi ótimo. Essa do pão doce. 2 pão doce, meu Deus, pelo amor de Deus. 2 pão doce Queria com só um pouco docinho, doce. queria só um Era docinho e uma ver um pão pontinha de doce um com doce. docinho. Aí agora vocês falando isso engraçado, porque eu nem noto. Aí quando há o comentário eu lembro. Eu digo, eita, foi isso mesmo, né? Talvez porque eu tinha assim em mente essa coisa de pedir, eu achava muito chato. Inclusive até pedir a Deus eu achava muito chato, sabe? Porque eu vejo sempre as pessoas pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus. Aí de mim. Então, assim, eu levo a coisa muito mais natural, coisa e tal. Então, é assim, eu penso Não, e costumo deixo. igual Aí você, né? vem, aí vem. Não, eu não sei não. É assim, minha gente. Foi assim hoje e foi 2 pão doce. Tá ali. Eu também não tenho esse costume de ficar pedindo. Eu também Vem não. tão É tem naturalmente, jeito. vem tão É. naturalmente, é algo assim. É bom. Eu quero aprender a pedir, porque tem coisa. Eu não sei. Eu não sei, eu peço, não sei. Eu agradeço muito, aí eu agradeço muito, Também porque agradeço é muito, muita coisa assim que mas me não tem acontece que é bênção mesmo, então eu tenho muito a que agradecer, resolvido. não As é? coisas Eu, vão se eu, resolvendo de uma maneira, não é. posso reclamar. Falar nisso, hoje eu tive uma discussão com a minha prima sobre. Ela ligou para mim querendo discutir o assunto e disse assim: Ô prima, primeiro é a gratidão, né? Depois é o amor. Eu disse: não, é o inverso. Eu disse: não, eu acho que é o inverso. Ela: não. Primeiro é a gratidão, aí depois é o amor, porque você veja, vai discutir amores, amor humano, né? Pelo meu filho, pelo meu marido, não sei para quê. Eu digo: olha, eu não sou dona da verdade, eu estou estudando. Eu vou botar essa pergunta hoje no grupo, que me respondam, que eu vejo assim, pela escala, amor e ver os outros sentimentos. É o meu ponto de ver. Mas aí eu disse, vou levar para o grupo e o grupo vai dizer para mim alguma coisa que eu vejo assim. Eu vou ver o que é que o grupo me diz. Aí agora eu estou perguntando para vocês. Rodrigues, você pediu aí o que você está comendo? Bom, eu, na minha Vem em opinião, dobro, o vem em sabor é dobro. primeiro.
Como o amor, eu penso assim também, mas não sei. Também, o amor é primeiro. A gratidão é uma consequência. Isso aí, eu vejo assim, mas não sei. Eu quero vir de vocês para amanhã É, eu dizer a ela, olha, é isso aqui. Amanhã a gente vai conversar, eu vou dizer, olha, eu conversei e a gente chegou à mesma ideia. E primeiro o amor, depois ela ligou para mim, dizendo, não, é porque eu confundi, não é amor, É não, chave. é a gratidão, não é a gratidão. É, sei lá, o outro nome lá que ela disse. Eu disse, desde que de noite eu pergunto isso, amanhã eu converso com você. Que eu já estava ficando biruta. É, Abre o microfone, Rodrigues. ninguém Cristo mais, diz o ninguém seguinte, mais. É, Cristo diz o fala. seguinte, que nós não recebemos porque não sabemos pedir, Aham. né? Então, aí ele vai explicar como é que você deve pedir, né? Então, assim, quem faz o trabalho do Pai é o Pai, não é você. Então, Jesus, quando fazia os milagres, ele explica bem direitinho isso na carta 3. Ele diz assim, olha, vocês imaginam que quando a pessoa chega pedindo para ser curada, o que é que eu estou pensando? Na Será que eu estou doença. pensando que Será que eu estou pensando que Deus está escondido, que Ele não vai me ouvir? Tenho que falar alto, né? Ou que Ele não vai atender o que eu peço, né? Então ele vai explicando isso. Então, ele diz assim: eu apenas agradeço à consciência, né, ao Pai, que opera desde a consciência até, através de mim, até o solicitante, né? Então, o pedir também tem que ser de forma inteligente, de forma sábia, né? Quando você pede, quem é que pede para si próprio? É o egoísta. O egoísta ele pede com interesse próprio. Essa é a forma errada de pedir as coisas ao Pai. Se você pedir da forma certa, ou seja, quando o seu pedido ele vai, vamos dizer assim, atender não só você, como a outras pessoas, vai beneficiar outras pessoas, né? Quando o pedido é, é como é que é o contrário de egoísta? Altruísta. altruísta. Altruísta, né? Quando o pedido é altruísta, o pai, ele trabalha dessa forma. Ele faz tudo para a sua expressão e para a sua própria experiência. Então, ele nunca faz nada para ele. Ele faz sempre pensando na sua criação, né? Naquela expressão que ele está se manifestando. Então, é o princípio da lei da existência. Se você, se você fizer ao próximo antes, né? Se você fizer antes ao outro aquilo que você gostaria que ele fizesse a você, essa é a regra, essa é a lei, né? Então vai acontecer e você vai receber isso de volta, porque é uma lei da existência, é um princípio da própria consciência universal do Pai. Então, qual é que vem primeiro? É a gratidão ou é o amor? No meu entender, né, pelo que eu tenho lido, né, e aprendido com o Pai, primeiro é o amor, porque o amor é a frequência perfeita, né? É a frequência perfeita. A gratidão, ela faz parte do processo. Você sabe que o Pai vai fazer pelo amor. Então você já agradece antes de receber, porque você tem a fé e a convicção de que aquilo vai acontecer. Isso é o que eu Concordo. entendo, né? Também concordo. Falou e disse, Rodrigo, falou e disse tudo. É isso mesmo, não a frequência, a maior frequência não é o amor. Se você pratica o amor, que está na maior frequência, então a gratidão vem as outras na subsequência. Mas em primeiro é o amor. Que inclusive A Jesus Celina, veio tocar o amor, que é tão a difícil. Celina, inclusive, a Diga, Celina fala bastante aí sobre
aquela frequência de Hawkins, não é isso, Celina? É, Uma sim. tabela que tem aí sobre a frequência de Hawkins. E ela diz aí, né? A frequência do amor, ela está no topo, né? Depois é que vem as demais frequências, né? Inclusive a de gratidão. Isso. É porque as outras atitudes são uma consequência, né? Tudo, Exato. tudo é uma consequência. Se não existe o amor, se existe um outro sentimento negativo, o que vai vir depois também são consequências daquele outro sentimento que não seja o amor. Em tudo, um vai levando o outro. Então, eu também concordo, acho que primeiro é o amor e a gratidão é uma consequência de tudo que o amor ele favorece, ele abençoa, ele humaniza, ele humaniza o ser humano, né, num todo. Aí você tem que ter Ontem, gratidão. Tem que ter a gratidão sempre, ontem sempre. ontem eu assisti aquele filme O Poder Além da Vida. Assisti de novo. Eu adoro aquele filme, né? É. E eu tava, É de que no eu tô YouTube? lembrando no YouTube. Aí eu tô lembrando aqui da cena quando a consciência dele, né? Eles estão num beco, aí vem três pessoas, né? Três rapazes e pede a carteira do dinheiro, né? Faz um assalto, né? Aí ele entrega a carteira dele, a consciência entrega a carteira primeiro, né? E aí ele fica esperando o rapaz entregar. Aí ele fala, né, e tal. Aí o rapaz entrega a carteira, né? Aí os caras, beleza, obrigado. Vira as costas, saem para ir embora. Aí ele fala assim: vocês gostam de relógio? Aí ele chama os caras de volta, a consciência, né? A consciência dele, né? Que é o papel do velho, né? Lá do rapaz, do outro senhor. Aí o cara volta, né? Ele fala assim: olha, eu não tenho relógio, mas o relógio dele é muito bom. Aí ele fica pé da vida, né? Aí ele entrega o relógio, né? Com má vontade, mas ele entrega o relógio. Aí a consciência fala assim: é, vocês não querem um casaco, não? Aí os caras ficam bugados, né? Os caras falam assim: rapaz, você tá doido, né? E tal, assim, né? Ele falou assim: não, mas o casaco é bom, ele tem um bom aquecimento, um bom forro, aquece bem. Aí ele tira o casaco e entrega pro cara. Aí os caras, mas eu não quero casaco. Aí o outro fala assim: não, eu quero. Aí os caras, mas por que você quer o casaco? Ele tá falando que o casaco é bom, ele aquece, tem um bom forro. Aí o cara pega o casaco. Aí a consciência olha pro rapaz para ele entregar o casaco também, né? Que ele não queria entregar. Aí entregou. Aí quando os caras pensam que vão sair, aí a consciência fala assim: qual é o número de sapato você calça? Resultado. O resultado, eles ficam só de cueca, só de cerola. Eles voltam para casa só de cerola. A consciência fez ele entregar tudo, rapaz. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo dessa situação? Eu não entendi. A lição ali é a seguinte: faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Se Ah, você sei. estivesse numa situação, Dois. né? É. Entendeu? É o princípio, né? É o princípio, é a lei da Ah, existência. não. E o O Nesse filme caso, é eu não entendi. maravilhoso. Todo mundo que segue as cartas deveria assistir esse filme. Sei. Muito, Não, mas nesse caso, muitas revelações. ah, meu Deus. Muito bem. Continuamos, vamos para o 13. Vamos continuar para o 13 agora. A gente está com 50 e poucos minutos ainda. Opa, vai ter bem muita coisa. É, Eu vou fazer um corte dessa cena do filme e vou colocar lá no grupo para vocês assistirem. Tá, boa. coloque. É engraçado demais, rapaz. É engraçado demais. Tem no YouTube? Tem, tem. Só Vou procurar lá. rever. Amor, Amor, Poder Além da Vida, né? Poder Além da Vida. Ô, poder, Rodrigo, E é você uma vai história, colocar. é uma história real, viu? Uma história real. Diga.
Você vai colocar no convivência, né? No grupo É, convivência. Ah, tá. eu coloco qualquer grupo lá. Se pedirem, eu coloco. Não, é o grupo da Mas convivência. Grupo da mas a convivência, princípio é lá. não é o grupo do estudo das cartas, não. Beleza. Poder Além da Vida, Rodrigo. Eu vou copiar aqui que depois eu vou assistir. Copiar. Vale a pena, Eu vou assistir, né? vale a pena. Se E não olha, valer a pena pelo olha, filme. eu me propus fazer, eu me propus fazer eu gosto tanto desse filme que eu vou fazer um paralelo entre o filme e as cartas. Porque, assim, aquele rapaz, aquele autor, né, o personagem do filme, ele viveu aquilo na vida real, né? Aquilo ali é um filme baseado em fatos reais. E eu acho que aquele rapaz, ele recebeu iluminação. Com certeza ele recebeu uma iluminação, porque, assim, é muita, é muita coisa paralela às cartas, entendeu? Tem muito conhecimento ali iluminado, né? Muita coisa boa. Nossa, eu estou muito longe de estar iluminado. Uma atitude dessas, porque eu já sofri assalto. Eu já sofri assalto antes de conhecer as cartas. E o sentimento que você tem, nossa, é muito pesado. É É. muita revolta. Você fica. É o apego, Aí né? você É o apego. Pois é, aí você doa tudo até ficar de roupa íntima. Que isso? Pelo amor de Deus. E ele só faz. Ô, Maria Fernanda, só faz isso quem está na consciência, tá? Então eu não tô, não. Porque na consciência, na consciência a gente sabe que o Pai vai nos devolver tudo. Quando Jesus está explicando a parábola das ovelhas e das cabras, ele diz Sim. exatamente isso, né? Ele diz exatamente isso. Então, a gente, a gente só dá aquilo que porque a gente sabe que o Pai vai nos restituir. Não, Não eu até necessariamente a entendo. mesma coisa, né? Mas assim, o fato é, nós estamos na consciência e a consciência ela é plena de todas as nossas necessidades. Eu Então, sei. se chega uma pessoa e quer subtrair o meu objeto, o objeto não é meu, o objeto é da consciência, do Pai. É apenas um objeto material manifestado através do eletromagnetismo. Então, na consciência universal, aquilo ali existe, aquilo ali foi realizado através de uma palavra. E a palavra é constante, contínua, consistente. Aquilo nunca vai deixar de existir. Sempre vai existir. Então, essa é a consciência que o indivíduo tem que ter. Se ele tiver, ele se desfaz de tudo. Ele explica que a mulher achou a pérola, né? A mulher achou um brinco, Uma né? Uma peça joia, de eu acho. prata. Ela tava, Uma a peça peça de de prata. prata Estava varrendo varrendo a a casa, casa. achou uma peça de prata. E o senhor, que era riquíssimo, né? Estava procurando a pérola perfeita. Quando Sim. achou a pérola, que é a consciência, né? Ele largou tudo, Vendeu tudo. vendeu tudo que ele tinha, só por causa daquela pérola, né? Que era que é a parábola do conhecimento, né? Da consciência. Então, Ô, só Rodrigo, faz então quem meu está na irmão está consciência. melhor do que eu. Então meu Eu irmão estou está muito melhor do que eu, longe. porque ele dá tudo. A Eu estou última muito agora Pois foi longe. a é. TV. Ele comprou uma TV, né? E eu disse, como é, Tonho? Tá bom, tá assistindo muito filme, tu gosta de assistir muito. Eu dei, nega, a televisão. Por que tu desse? A mulher estava precisando mais do que eu. Pois é. Eu não pude dizer nada. Com certeza o seu irmão ele está num Ele processo de está iluminação melhor, muito está mais profundo. além. Por toda doidice, ele está É. muito mais além. Quando eu tirei ele do O hospital, Roberto, uma sandália nova, ele ia sair. Agora que eu estou pensando, vindo aí. Ele calçou a sandália para sair. Quando chegou no portão, ia saindo um senhor descalço. Ele pegou a sandália e deu ao homem. Eu disse, Toinho, essa sandália, só está com essa que comprou agora. Não, mas ele está com idade, ele não aguenta andar descalço, não, eu aguento. Então ele está melhor do que eu. pois é. Aí eu não O sei, porque Roberto, o Roberto, algumas vezes, ele falou o seguinte aqui na reunião, né? Ele falou assim:
se as pessoas no mundo, né, tivessem a consciência de dividir, né, o que ela tem, comida, né, Dividir, vai ao tudo bem. mercado, vai, Mas dá a tudo. pessoa vai ao mercado e compra todo aquele mercadinho que ele faz, a compra que ele faz no carrinho, vai para a despensa dele, né? Mas se ele pegasse o carrinho e dividisse para duas pessoas, ele já estaria compartilhando metade daquilo que ele tem com o Sim. próximo, né? Então, o Roberto falava sobre isso em algumas outras reuniões, né? Que se a humanidade tivesse essa consciência, nós não estaríamos na condição que nós estamos, né? O mundo seria outra realidade. Um dia É, chegaremos lá. Um dia nós vou chegaremos lá. pensar mais. Mas também não falta nada para ele. Para meu irmão, não. É Pois amizade é. boa. Agora, É, agora é vocês só a entendem, casa agora está no vocês nome do meu entendem, filho, porque se eu deixar na casa dele, ele dá. Aí eu digo, não. agora, Pelo menos pois é, isso fica aí para agora mim. vocês entendem por que que eu doei meu computador. Porque eu tô nessa consciência. Então, Tonho está nessa consciência sem saber há muito tempo. Já. É, vamos lá. Vamos para a carta 13, né? E você crê? Vamos. Se você crê, Se venho você... para, venho para tentar despertar em você a compreensão de que todos os seus problemas, angústias e limitações já estão dentro de você. Isto é assim porque os seus pensamentos surgem de suas características internas. E tudo o que experimenta em sua vida é a manifestação de seus pensamentos e palavras habituais. Muitos falam em ter poder, mas o que tento dar a você é a mais poderosa verdade de seu universo. Essa verdade literalmente constrói ou destrói a sua vida, saúde, posses, relações e felicidade. Há programas de entrevistas muito populares que buscam ajudar as pessoas a mudar suas percepções, atitudes, pensamentos, palavras e ações, para que vivam seus relacionamentos de maneira mais construtiva e com mais felicidade. Pede-se à mente humana que encontre bastante energia e força de vontade para eliminar seus próprios padrões errôneos de pensamento e palavras. Uma vez que todos os pensamentos surgem das vibrações congênitas e planetárias, isto é muito difícil de fazer. São poucos os que conseguem. Eu achei isso aí interessante, sabe? Mas eu gostaria de perguntar para os universitários aí, né? O que é que vocês acham disso aí? Ele fala de vibrações congênitas e planetárias, né? Congênita. É. Inato ou próprio, né? Já nasce com isso. Porque É, Isso. lembra quando ele fala daquele fio que a gente traz, né, no nosso subconsciente, que pode se manifestar nessa vida ou em próximas? Então, quando as energias estiverem propícias, vai acontecer. E é também quando ele fala sobre a reencarnação. Reencarnação, ele também usa esse mesmo termo de energias planetárias ou cósmicas. Quando estiver na energia adequada, né, a gente reencarna para o próximo estágio de aprendizado. Então, eu não entendo, não sei o que é também, não sei o que são essas energias planetárias. Já me questionei se era essa coisa do signo. Ah, porque Touro está entrando em Libra e, né? É parte. não A, podia ser então a consciência coletiva, não? Não sei. Pode ser. também, mas a própria Terra tem uma consciência.
que chamam de Gaia, ela tem características dela. Nós estamos dentro dela. Então, assim, tem coisas que, como um ser com consciência como ela tem, ela muitas vezes influencia em alguns aspectos do nosso ser. Nós estamos, ela dá a substância que faz com que nós existimos na terceira dimensão. O corpo físico é dela. Então, obviamente, ela tem uma influência sobre nossas condutas também. Então, há uma interação. O Sol, é possível conversar com o Sol e é possível compreender muitas coisas em nós. Ele só nos queima porque ele tem uma consciência, ele ama todos nós. E assim a gente é influenciado sutilmente ou mais evidentemente, mas somos influenciados por todo o universo, especialmente a Terra, que nós nos compõe. Então, ela tem uma influência. O Sol também. O Sol não O, o, provoca câncer, não provoca problemas em nós. Ele nunca faz isso. Da mesma maneira que o planeta não nos quer mal. O que existe evidenciado como doenças, na verdade, são aspectos nossos. Nós atribuímos culpa a seres que não existe, são seres de consciência extremamente elevada e que não quer. Os problemas são nossos. O sol não provoca câncer. Se fosse assim, antes do protetor solar, todo mundo tinha câncer, né? Os É, animais teriam câncer, e a gente já e sabe hoje que é o protetor solar é, quem provoca câncer, É, né? Ah, eu não uso protetor solar. o, Sou Eu não branca. sou. os Eu não uso. pescadores em jangadas aí do Nordeste, eles não É, têm. E eles ficam no sol o tempo todo. O que provoca é a ausência de energia do melanina. lá nos trópicos. Não, mais para onde vai para o norte ou pro Capricórnio. sul, quanto menor a quantidade de energia solar, maior a probabilidade de ocorrer doenças. Então, assim, da mesma maneira que o planeta, nós estamos neste planeta, ela tem determinadas características e permite a nossos corpos. Ela nunca, consciências dessa natureza, nunca, jamais querem o mal. Nós é que temos muitas questões mal resolvidas em nós e por isso mesmo aparece em nossa estrutura física, as nossas. É isso. Como ele fala no começo aqui, né? Venho para tentar despertar em você a compreensão de que todos os seus problemas, angústias e limitações já estão dentro de você. Ele não falou nada de bom. Ele falou Não, problema, angústia e limitação. Então, isso. eu queria fazer umas colocações a respeito do que foi exposto. Primeiro, cartas
carta 6, né? Carta 6. Cristo explica o processo de criação do indivíduo, né? Então, a consciência é injetada no, 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 no sêmen do homem, que se junta ao óvulo e, junto com os cromossomos, né, do pai e da mãe, e também a carga genética, né? A consciência através da célula e do ego, né? Que o ego, nesse momento, já faz parte da vida do homem, né? Do indivíduo. Então, ali, as células vão construindo o corpo humano, né? Os órgãos, todas as partes do corpo, né? Quem faz isso, né? Jesus explica isso lá na carta 1, né? Que ele viu isso acontecendo quando ele olhou, né? A consciência pediu para ele olhar de lado e ali ele viu, contemplou a criação sendo manifesta através das partículas, né? Ele até cita a primeira vez as partículas. Só um minutinho, pessoal. E, portanto, nós somos feitos de energia, né? Nós sabemos que o processo de criação passa pelo eletromagnetismo que materializa, né? E individualiza o ser humano, né? Os seres vivos. E ele também diz na carta 7, se não me engano, que a consciência do ser humano, dos seres vivos, ela é uma consciência, ele explica isso na carta 3, desculpa, quando ele vai explicar sobre a fé, né? Ele diz o seguinte, que a semente, ela tem consciência ativa, porque ela sabe que vai se tornar a árvore da mostarda. Mas os minerais, ele até explica que a terra, né? Ele fala a terra e as rochas não têm consciência ativa, porque elas têm uma consciência adormecida. Então, quando se diz que a consciência, que a Terra e o Sol, né, eles influenciam, né, de certa forma, o indivíduo, eu fico, eu fico descrente disso. Porque se a matéria rocha, né, o que tem uma consciência não adormecida, ou seja, inanimado, não tem animação, então eles não têm consciência para influenciar nada. Isso no meu entendimento, tá? Então, assim, aqui ele está falando de pensamento, né? E pensamento nós sabemos que é energia processada, né? Você emitiu um pensamento, você liberou energia. Essa energia, junto com a emoção, vai realizar, concretizar, manifestar, porque é o eletromagnetismo em pleno funcionamento. É a mente de Deus, através da mente de um indivíduo, materializando e realizando, concretizando o que ele pensou. Esse é o processo natural. Então, eu entendo que aqui ele está falando de uma. O que me leva a imaginar aqui que ele está falando de uma consciência coletiva. Tá, existe uma consciência coletiva, que ele explica na carta também, que existe uma consciência coletiva na Terra, né? Essa consciência, ela está sendo alimentada há muitos anos pela população da Terra, né? E essa consciência está tão degradada, está tão corrompida, que a Terra está passando por um processo de autodestruição. E ele diz, quem pode retroceder esse processo é o próprio indivíduo, voltando, né, à consciência e, através de um combate, né, você começa a equilibrar as energias e esse equilíbrio vai causar a cura do planeta. O que acontece no planeta é uma consequência do que está na mente da sua população.
em todos os seus ambientes, né? É assim que eu entendo o processo aí. Então, eu não vejo, né, como o planeta Terra, porque se fala que o planeta Terra tem uma consciência. Não tem, gente, não tem consciência. Eu desculpa eu falar assim, Celina, mas o planeta Terra, o Sol, são astros, são manifestações da consciência inanimada, sem consciência ativa, é adormecida. Por isso que eles não crescem. Só pode crescer quem tem consciência ativa, porque a consciência ativa, que é a consciência universal, né, sabe que vai se transformar naquilo que a semente sabe que é, a própria natureza É, dela. Entendeu? nós estamos Pode em falar. evolução. Peraí. Ah, nós estamos em evolução. Cada célula nossa tem consciência. Cada planta tem consciência. Os animais têm consciência. Imagina numa escala de evolução na qual nós estamos aprendendo a controlar nossas emoções e, consequentemente, emanar boas energias para o universo. Estamos num processo de, através de diferentes experiências, você conseguir controlar seus pensamentos a um ponto de você, exatamente como Cristo, emanar de forma contínua. O que me veio intuitivamente há alguns anos é que a Terra ela é um aspecto mais desenvolvido nosso. Ela tem, na escala de consciência, a sua estrutura provê condições para que todas as criaturas possam trabalhar e se desenvolver. Mais além dela, o Sol é uma estrutura, é um ser de consciência que ela, ainda mais evoluída, ela dá energia para o sustento de todo o planeta, o tempo todo. Ela deseja o bem de todos. Então, você falar que a Terra é basicamente Eu, um eu não estou falando, mineral, não, eu estou afirmando o que está nas cartas, tá? Eu não estou falando nada de mim, não. Por favor. não. É apenas que, dado o fato de que tudo está em evolução, nós estamos evoluindo dentro de um ser com uma consciência capaz de gerar um nível de harmonia para, para toda a vida existir em abundância e crescimento. Ela tem consciência disso. Assim, é algo que eu intuitivamente recebi uma compreensão muito grande desses aspectos, dessas interações que ela tem. Ela é um ser consciente, mais do que um ser vivo, ela é um ser que tem uma consciência e que está em desenvolvimento e ao seu tempo, de repente, muitos milhões, bilhões de anos, ela vai dissolver a sua forma e a sua consciência vai alcançar outros níveis de experiências ainda maiores que são quase inconcebíveis. Eu sei de uma parte de mim que é melhor deixar. Mas é isso. Você achar que a Terra é apenas um bloco com uma consciência diminuta, eu não concordo, e por Olha, experiência própria, alguém,
Alguém pega aí a carta 3. Eu não estou falando disso não, Celina. Isso está na carta, tá? A terra e as rochas têm uma consciência adormecida. É Cristo que está falando isso, não sou eu não, por favor, tá? Mas que não Eu vou dar consciência. outra, eu vou dizer mais uma Não, coisa, ó. Vou dizer mais uma coisa. Não é a terra que influencia o indivíduo, é o indivíduo que influencia a terra. Texto complementar primeiro. Falhas em seu planeta. Cristo está dizendo ali o que é que o ser humano está fazendo com o planeta. Então, a na Terra superfície. não influencia o indivíduo, é o indivíduo que influencia a Terra. A Terra, lá na carta 1, quando ele fala sobre é, a oitava natureza, ele fala sobre a sobrevivência e depois ele fala sobre o ritmo. E a Terra, os astros, o planeta, o universo, a galáxia, ela foi criada e manifestada da forma que ela está até agora. Ninguém nunca alterou isso. Então, a consciência, eu entendo que eu até entendo, Celina, que a consciência divina está em todos esses lugares. Perfeitamente, eu entendo isso, e está mesmo. Agora, que, essa, que essas manifestações, né, são planetas, são blocos de terra, de rocha, né? Cristo diz na carta, não tem consciência sim, mas é uma consciência adormecida. Portanto, ela não está ativa. Portanto, não pode influenciar nada. Ela sofre influência diferente. Os, os minerais, os elementos que compõem os minerais também compõem nossos corpos. Então, assim, eu é muito, realmente, eu acho pequeno imaginar que desconsiderar a possibilidade, o fato de que os planetas têm uma consciência, nós fazemos partes da consciência do planeta e ela, de maneira sutil, ela é capaz de interagir com nossa consciência e muitas vezes influenciar tudo. Eu acho, não acho certo Leia aí, por diminuir. favor, Fala, se eu você sabe tenho a página? uma consciência pequena. Você sabe? É 48, vê aí, 48, 49, por aí. 48 a 3? Não, Da carta 1. carta 1. E eu eu vou pegar aqui o livro. Posso fazer uma pergunta enquanto está indo? Pode. Olha, Para mim também é difícil entender essa coisa de que ela não é ativa. Não ser ativa seria consciência, mas e a energia? Tem diferença de A emitir gente tem que energia? entender que tudo é consciência, né? Tudo é consciência. Sim, Então, mas e a para mim está claro energia? que tudo é consciência. E também Porque, por energia, né? Que exemplo, a consciência, a matéria-prima da consciência é energia. Então, tudo é energia. Tá certinho. aquele estudo com as águas, que você diz palavras para as águas e ela monta os cristais. O que seria isso? Ali são moléculas, né? Moléculas de água. Ele só se refere à consciência adormecida com relação a rochas e terra. Nada mais. O resto, tudo tem consciência. É ativa, né? Não sei, eu já senti É vibração que eu de vou. cristais, Que então para página mim que é você estranho. falou aí, Rodrigues? Página. Eu vou pegar aqui, peraí. Eu estou com ela na mão, mas não sei a página. Página 45, vamos lá. Sétima natureza divina, sobrevivência. Você quer ler? É uma característica. Pode ler, Solange, pode ler, página 45. Eu vou procurar aqui o texto da carta 3, que ele fala da consciência adormecida. Pode ler. É sobrevivência? Leia o 7 e o 8. Leia a 7 e 8, tá? A sobrevivência é uma E o característica. ritmo. É na página 45, último parágrafo.
Isso. E o 7 e o 8, tá? Depois Os o 8. dois. A sobrevivência é uma característica natural do poder criativo. Em cada caso, a mais maravilhosa provisão foi feita para que todos os seres vivos cresçam, sejam curados dos ferimentos e das doenças, para que sejam alimentados a fim de manter o corpo saudável, para procriar sua própria espécie, a fim de assegurar a sobrevivência nesta terra. Esta é a única realidade de que o homem pode ter certeza e sua atividade é consistente ano após ano. O Sol, a Lua e as estrelas têm ficado em seus lugares por milênios e é reconhecido que todos eles possuem seus próprios caminhos de movimento. Todo esse fenômeno faz parte do grande esquema para a sobrevivência da criação. Eles não têm alternativa de mudar, tá? Eles não têm alternativa de mudar. Eles foram criados para fazer exatamente o que eles estão fazendo. Eles não têm alternativa, escolha de mudar o caminho, tá? Mas vamos conseguir. Mas não é vibração? Pode seguir, Solange. Se assim é, como não poderia sobreviver a chama eterna do amoroso e inteligente poder criativo escondido dentro de todo tipo de entidades criadas no universo? Portanto, este mundo não é senão uma sombra e imagem dos mundos ocultos do poder criativo, inteligente e amoroso que existe além desta dimensão. A realidade da totalidade da criação se estende para além deste mundo visível. Olha, ele está dizendo aqui que tudo que foi criado tem a consciência divina nele, né? Consciência do Pai. Só isso, né? Mas essa consciência dirige todas as coisas. Perfeito. Se você estiver falando da consciência crística, eu vou entender. Mas você está dizendo que o planeta tem a consciência, que o planeta interfere, que o planeta, né, decide e faz acontecer. Para mim, isso não faz sentido. Mas eu entendo, tá? Eu entendo. Vamos prosseguir. Lê a característica ritmo, só para a gente fechar esse texto aqui. Percebi que há um ritmo operando no mundo. Tudo está sujeito às estações que dão florescimento e germinação à vida. Uma estação de crescimento levando a uma estação de maturação e colheita, assim como a produção de sementes que garante a sobrevivência da vida vegetal. Logo, há o período de deteriorização gradual e o descanso trazido pelo inverno. Mas a nada do que é criado e vivo é permitido extinguir-se. O Sol e a Lua expressam essas características dentro do universo. Este ritmo, inclusive, pode ser visto nas fêmeas dos seres vivos. Então, ele está falando aí de um ritmo, qual é o ritmo do Sol e da Lua? Quando o planeta gira no processo de rotação, o Sol provoca o dia, né? E também a ausência do Sol provoca a noite. Mas a consciência, o Sol continua lá onde ele está e a Terra continua onde ela está. Não muda. Eles não mudam, né? Permanece. Agora eu vou ler na página 113, quando ele fala da consciência adormecida da terra e da rocha, tá? Ele está explicando sobre a semente da mostarda, né? Então, a semente é um fragmento de poder da mente procedente do poder mental do Pai, o qual, ao ser plantado na terra e regado pela chuva, começará a vestir a si mesmo com a matéria visível da qual possui o conhecimento no fundo de si mesmo. Este conhecimento é verdadeiro, é firme, é forte e sem desvios. Este conhecimento, corporificado na semente,
é, é uma convicção da consciência. Todas as formas de vida surgem deste conhecimento unidirecionado de si, uma convicção na consciência. Esta convicção na consciência é o que separa a terra inanimada e as rochas de tudo que vive e cresce sobre a face da terra. Onde não existe convicção da consciência ou conhecimento da identidade, não há crescimento. A consciência dentro da terra e nas rochas permanece como consciência em uma forma adormecida. Ou seja, a semente, tudo que cresce, que é a primeira natureza do divino, né? Tudo que cresce é porque é vivo, é porque, entendeu? Ele tem uma natureza para crescer, para se desenvolver. A terra e as rochas, né? O mineral, eu vou usar aqui a palavra mineral, porque eu entendo que rocha e terra é mineral, né? Então, o mineral, ele não cresce. Como é que as montanhas foram formadas? Foi um cataclisma, ou foi do oceano que subiu, ou foi um acúmulo de poeira. Um acúmulo de poeira por longos e longos anos, né? Ou formações vulcânicas. Então, as rochas, a Terra, o planeta Terra, ele se formou por condições climáticas extremas. Agora, as plantas, os animais e os homens, os seres vivos, né, de uma forma geral, esses não. Esses têm um processo de crescimento. E o processo de crescimento só é possível com a consciência ativa, que é o que ele diz aí, a consciência, o conhecimento da consciência, a consciência divina. Entenderam o que eu quis dizer? Por isso que, para mim, o planeta Terra, ou o Sol, ele não pode influenciar, por consciência própria, influenciar a natureza a nossa vida, né? A nossa jornada. Eu estou dizendo isso, tá? Agora, no texto complementar número 1, está muito claro que o homem, sim, através dos seus pensamentos, né, maus pensamentos, está interferindo seriamente no planeta Terra. Então, para mim, a mão aí ela é inversa do que a Terra no indivíduo, né? E falando do resto do universo, se tratando de minerais, né? Para mim, eu acho que o que se aplica ao planeta Terra se aplica aos demais planetas e astros, né? É por isso que eu estou falando isso, né? Agora, isso é um ponto de vista baseado no que eu li nas cartas. O restante, para mim, Cristo diz o seguinte: outros conhecimentos que você deseja conhecer, não tem problema nenhum, você pode criar, mas é mito. Está muito claro isso na carta. É mito. A verdade está nas cartas. E eu vou pelas cartas. Então, para mim, não tem influência. Infelizmente, para mim, não tem. Mas eu provei aqui, né? Eu dei argumentos aqui por que que eu não acredito dessa forma. Mas eu respeito, com certeza eu respeito todos os entendimentos e conhecimentos que vocês apresentarem. Eu só coloquei um ponto de vista, né? Porque eu achei interessante. Sei não. Continuo com a minha convicção, realmente, de que a Terra, a consciência do planeta, ela tem uma influência em todos os níveis das nossas vidas, assim como o Sol. A Lua O também, né? Sol também, Lua. sim, todos os planetas influenciam, tem um nível de consciência que a gente tem dificuldade de perceber. E, e é isso. Da mesma maneira que, alguns anos atrás, tive uma visão de que os sóis, sejam uma anã vermelha, uma anã amarela,
até as gigantes azuis, elas passam também por um processo de evolução. Na eternidade, elas são capazes de realmente de expandirem a sua consciência a ponto de se tornar um buraco negro e trabalhar se preparando para criar todo um universo. Então, assim, das cartas, óbvio que ele conseguiu fazer com que o conhecimento necessário e possível no nível em que nós, de consciência em que estamos, é isso. Mas existem outros momentos em que é difícil não considerar o fato de que muitas catástrofes, muitas questões, elas tiveram influência da consciência planetária. Então, para mim é isso, mas está tudo certo. Não discordo, concordo com o que está nas cartas, mas para além disso, existe um nível de consciência se expandindo todo o tempo. E os planetas e os sóis também estão se evoluindo. Eles estão numa determinada forma para conter, para ela se experimentar com a capacidade de realmente manter milhões, bilhões de formas e nutrir todas elas. Isso que eu considero a consciência planetária. E ela dá os elementos necessários para a formação dos nossos corpos. Então, Marcelina, mas só tudo para a gente bem. fechar o assunto. Beleza, tudo tranquilo. O importante é caminharmos juntos em amor, né? Entendendo a, o ponto de consciência que cada um tem. O importante é isso. Na carta 6 ele explica, Cristo explica bem claramente que a célula, né? E Cristo na carta 1 também, explica que a célula, ela é formada das partículas, né? Da consciência universal, que é a energia, e as células dão o crescimento para tudo que há no planeta, nos seres vivos, né? Então, a célula também forma as partículas que dá, que deu origem aos elementos, né? Aos elementos químicos, né? Por exemplo, chumbo, oxigênio, hidrogênio, né? E por aí vai. Então, o que dá crescimento ao universo é a energia, é a matéria-prima do universo, é a energia da consciência. E essa energia se manifesta, pelo menos no planeta Terra, né, a partir das células, né? Esse é o que eu entendo, né? Esse é o que eu entendo e li isso nas cartas. Então, para mim, além disso, né, além disso, é um conhecimento que ainda não foi compartilhado. Embora Jesus Cristo nas cartas diga que há coisas, há entendimentos, há dimensões que nós vamos atravessar, né? Chegar, que nós não imaginamos o que pode existir, né? Nessas consciências, né? Esse nível de dimensão, né? Então, fora daqui, para mim, é só especulação, porque não há revelação, né? Não há revelação. Então, mas, perfeito, tá? Perfeito. Você entende? Perfeito, tudo bem. Tá tudo certo. Muito bem. Vamos deixar essa continuidade para amanhã, mas só lembrando um detalhe. Aqui a última frase que foi lida diz: uma vez que todos os pensamentos surgem das vibrações inatas ou próprias, né, e planetárias. Então, me parece que os planetas têm vibrações, Eu falei nisso, vibra. têm energia. Se a gente pensar bem com relação ao Sol, por exemplo, ele emana calor.
As pessoas que nascem no inverno têm uma característica mais própria do que outras que nascem no verão. Ou no lugar do planeta Terra que é muito frio, ou num lugar que é muito quente. Isso interfere na característica das pessoas. As sensações que as coisas provocam quando a pessoa olha. É, O ciclo da lua mexendo nas O marés ciclo da lua. na maré. e nas gestações. Mexe muito, né, Lu? Na plantação. Ninguém nega que um agricultor que sabe plantar, ele planta na determinada lua. Se plantar na lua errada, a coisa não cresce ou tem problema. Até o cabelo. Cortar o cabelo, Eu só corto na lua nova. cabelo novo, né? Enfim, tem uma frequência vibratória, né? Vibrações congênitas e planetárias. E os pensamentos nascem dessas vibrações. Então, essas vibrações podem estar influenciando as pessoas de uma forma geral. Uma época de maior acidente ou incidente ou assalto. Tem estudos sobre isso também. Acontecem, né? Enfim, se a gente falar a época do carnaval, todo mundo, todas as religiões falam sobre uma época em que as portas do inferno estão abertas. Não tem inferno, coisa e tal, mas a gente sabe que a frequência vibratória ela baixa. E aí o pessoal está mais propenso a beber, ou traição, ou sei lá, vai no bloco lá carnavalesco, né? Sem a esposa saber, sem o marido saber. Essas são frequências, né, energéticas que estão influenciando as pessoas. E aí entra o inconsciente coletivo de novo. A energia coletiva. Bom, é carnaval, tudo pode. Carnaval é época para isso mesmo. Vai provocar as rachaduras no planeta? Vai. Mas é uma energia que está ali, coletiva. É, na astrologia, né, que tem muito disso, que o pessoal fala, o planeta está retrógrado. Não monte um negócio agora, não abra um negócio. Espere para quando, né? Na lua cheia, numerologia, a cabala, isso tudo tem frequência energética. A gente pode não perceber. A princípio, a gente sabe, tudo é consciência, né? Ele fala, você acabou de ler aí, o planeta não tem consciência, ele é consciência. A pedra está adormecida, mas está cheia de vegetal em cima da pedra. Em cima da pedra. A pedra vai crescer, vai sair, vai, né? Movimento tectônico, tsunami, embaixo do mar. Tá se mexendo, tá vibrando. Tem uma vibração. Ele fala na carta 1, né? Sobre as pedras lá no deserto que ele viu. A pedra, o mar, a montanha, as árvores, tudo que foi apresentado a ele são partículas. A pedra está vibrando numa frequência que mantém ela sólida, entre aspas, né? Como ele coloca. A água também, a água é mineral. E assim, quando ele fala sobre influenciar, né? Se você pode mudar a frequência, aí a gente pode chamar uma Massaremoto. Você xinga a água, você muda a frequência, você muda a aparência dela. Você fala amorosamente com a água, você muda a aparência da água. Aí, né, microscopicamente, ele vê aquelas coisas bonitas que aparecem, porque a gente falou palavras agradáveis. E a mesma coisa a gente falar, eu começar a xingar você, se você não tiver controle próprio, né, se cada um de nós não tivermos controle próprio, a gente vai se abalar com aquilo que a gente está vendo. Se você está andando pela rua e vê um cachorro atropelado, todo esbagaçado lá na rua, você não sente nada? Sente. A visão, né, provocou uma coisa em que a gente se abala. Ou fica com nojo, ou fica com pena, ou fica
irritado, ou começa a xingar o motorista que atropelou o cachorro, o outro que continua passando por cima, muda a nossa vibração. Se a gente não viu, a gente passa e nada aconteceu. Você não viu, não é? Deixa eu só perguntar assim, olha, porque se a gente inverter, dizer que as vibrações geram os pensamentos. A pedra e os planetas podem não pensar, mas vibram, e essa vibração é que vai gerar o pensamento. Então, elas podem estar ali, como ele falou assim, adormecidas, mas ter uma vibração. A consciência está adormecida, A consciência. mas ela está vibrando na frequência dela. Isso. Um cristal, por exemplo, o que regula o nosso horário é o cristal, e é o pulsar do cristal. O cristal pulsa. Uhum. Relógio de quartzo. Quartzo é a pedra de cristal. E a frequência do cristal, medida em aparelho, é um pulso a Isso. cada 1 segundo, né? Aí tem o relógio atômico, é a mesma coisa. Ele tem uma frequência, um pulso. A Tem os Terra tem uma cristais da frequência. glândula pineal, tem os cristais presentes na glândula pineal, que é a responsável pelo ritmo circadiano nosso, pelo deitar, acordar. O planeta Terra tem a frequência Schumann, né? Que é 7,83. Eu já vi um professor, né, de física, ele falou, meu, o negócio de falar que a ressonância Schumann vai para 60, vai para 150, os caras estão medindo outra coisa. Se fosse isso mesmo, o planeta já tinha rachado no meio. Frequência Schumann é 7,83. Estão medindo uma outra coisa aí, quando ela fala, a ressonância Schumann da Terra ficou 3 dias zero. Não, não pode. Se a Terra parasse... Chegou a 120? É, 150, né? Se colocar no Google, tem lá, todo dia aparece lá. Mas não é a ressonância Schumann. Estão medindo um outro pulsar, mas não a ressonância Schumann. A ressonância é 7,83 Então desde que a tem Terra começou. vibração. Hã? Então tem vibração. Tem, mas é a vibração dela, 7,83. Isso não muda. Uhum. Pode estar, estão medindo com uma outra escala, alguma outra coisa, mas não é ressonância Schumann. Se mudasse, a coisa disparava. Porque assim, o que faz uma pedra ficar pedra? Se você quebrar a pedra, ela se desfaz lá em alguns pedaços, mas a pedra continua pedra. Você não mudou ela. Mas o Cristo fala, com a frequência, né, vibratória mental, a gente pode mudar, pode transformar a pedra em pão. Você imagina se a ressonância Schumann passasse de 7,8 para 120, 150. Isso aqui virava uma sopa. De sopa a uma coisa dura congelada, de uma coisa congelada e dura para uma coisa pastosa, de uma coisa pastosa. Não acontece, não é isso. Mas, enfim, tudo é consciência, tudo vibra numa frequência, cada coisa vibra numa frequência. Mas a gente pode, através da nossa convicção, alterar essa frequência. Que, no caso, a gente pode estar xingando a água e ela vai mudar de forma. E o fato de estar adormecida não quer dizer que não existe. Ela É. pode não ter a manifestação de crescimento, de transformação, mas ela tem estado de vibração. De vibração, sim, mas ela não tem acúmulo. Uma planta cresce porque ela acumula. Sim, Nós então por isso que crescemos ela fala, porque a por isso que ele gente. fala que está adormecida, É, porque a outra tem essas modificações que surgem, né? Acumula, expande, deteriora. Já a pedra, não. Essa movimentação dentro da pedra está adormecida, mas ela gera uma vibração ela tem da, uma da, frequência. uma frequência do campo que ela tem de Tudo minerais é, lá. tudo é consciência. Consciência é energia, energia é vibração. Tudo, Isso. tudo, tudo no É. universo. A questão do assunto aqui é que
pelo conceito que a Celina apresentou, o planeta, né, e o Sol interferem na consciência do homem. De certa forma, Eu, sim. eu, não, tudo bem, eu discordei desse pensamento, Sim. porque se tem uma consciência adormecida, não tem pensamento, não tem como influenciar outra coisa. Agora você falar que a lua, das marés, que isso aí, gente, isso aí é como a consciência criou isso aí. Isso aí é uma coisa natural. E é Não é, magnético. não é o sol, não é a lua, não é a lua que por si só resolveu alterar as marés. A Não, consciência criou a lua para fazer isso. A galáxia é assim, é magnético. entendeu? Então, mas hoje, Tudo bem, mas foi o pai que criou assim, entendeu? Não é ele não foi a Lua que resolveu fazer isso. O que você não. está Por isso que é dizendo, adormecida. pelo que eu estou Por isso que ele entendendo, fala né? Vocês adormecida. estão dizendo, vocês estão dizendo que esses astros, né? Eles podem influenciar a consciência do indivíduo, dos seres vivos. E na Então, verdade, Cristo está explicando na carta que é o inverso. e não Agora, é só uma que tudo direção. vibra, com certeza. Que tudo vibra, com certeza. Tudo vibra. Que tudo é Então, energia. mas tudo é eletromagnetismo. A Lua, quando ela está Com mais certeza. próxima ou quando ela emite maior radiação porque ela é um reflexo, né? Ela não tem brilho próprio. A Lua cheia, por exemplo, Uhum. as pessoas que têm problemas mentais, elas ficam mais afetadas, porque é magnético. É Mas aí, magnético. Roberto, você tá me dizendo, veja bem, o que vocês estão querendo, o argumento de vocês está indo de encontro a um princípio da consciência universal. Porque, assim, a consciência universal, Cristo está explicando na carta, que é o pensamento do homem que está provocando. É o ego, gente, é o ego. É o impulso egóico. Vocês estão indo contra isso, então. Não, não, Se você está dizendo que é o Sol, que é a Lua, que é o planeta que está não estou fazendo. dizendo O que é planeta ele, vai permitir se mas que ele autodestruir. também Não possa tem emitir sentido isso, vibrações. gente. Não estou dizendo Não que tem é sentido ele que isso. muda, mas também que pode emitir vibrações que afetam, não que Não. Que muda. ele emite vibrações é certeza. Eu não estou dizendo que não emite, gente. Emite. É isso. Tudo é consciência, tudo é energia, tudo tem vibração. Agora, dizer que essa vibração está fazendo o homem mudar, o homem está destruindo o planeta ou está salvando o planeta, não, gente, isso está errado. Isso não está errado, não. Não. Isso vai de encontro ao princípio. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Nós lemos aí na carta. Beleza, Não, eu só fechou acho o que, assunto. acho que houve um conflito de entendimento aí, porque É. a Pois Celina é, falou eu que estou ele falando, eu interfere, estou mas não falando de uma disse que coisa ela. e vocês estão falando de outra. Não, eu acho que a Celina falou que existe uma vibração que isso pode interferir no comportamento humano. O próprio Roberto falou agora que tem gente que é meio doidinha que fica pior, não é? As mulheres têm também, tem Mas, todo. gente, olha, Cristo fala que a pessoa que nasce com algum tipo de deficiência, isso tem a ver com questões psíquicas ou até mesmo com questões de, Sim, de, meu de querido, a karma. gente não está dizendo que não, só que existe uma interferência. Olha, A a Se existe interferência. interferência uma pode interferência, então não é ampliar o ou que é. diminuir. É que Não, nem um som. Se Mas você põe um beleza, som não, muito beleza, alto, ele faz fechou. tudo vibrar. Se você põe um som mais baixo, ele não vibra tantas coisas. Então, não é que vai mudar, não vai mudar a peça que está vibrando, mas Não, vai fazer a com que ela se Celina, movimente mais rápido ou mais devagar. É isso que eu estou o que a entendendo. Existe Celina, uma vibração que pode que a gerar uma Celina certa disse interferência. é que o que a Celina disse é que o planeta tem uma consciência e que essa consciência interfere no planeta, né, na própria humanidade que está no planeta, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Isso, para mim, é interferência direta e é interferência de consciência ativa, no meu entendimento, tá? Agora, eu, eu não, né? Eu usei as cartas para dizer que isso não faz sentido. Mas, se vocês querem continuar entendendo que o planeta pode fazer isso, beleza, irmãos, está tudo certo. Eu acho que é uma Eu questão não. de
de entendimento Eu não. daquela frase. É uma questão de interpretação e entendimento da frase. Tá certo, Nós não né? Tá estamos... certo. Cristo disse que quando a gente lê as cartas, a gente interpreta com a nossa consciência humana, né? Que está infectada, né? Pelas ataduras e pelas correntes. Então, nenhum de nós está no, no caminho certo. Nós estamos interpretando pelo nosso entendimento, nosso conhecimento. Então, tá tudo certo. Olha, eu vejo também assim, quando você tá na cidade, né? Tá cheio de prédio, carro, buzina, você se sente numa frequência vibratória diferente de quando você está lá no meio do mato, na água, do lado de uma cachoeira. Sua frequência, vou chamar espiritual. Sua frequência espiritual, a nossa frequência espiritual fica diferente. A A gente está medição de sofrendo você uma. pisar na terra. A medição energética de você pisar na terra. É, provado com aparelho até. Perfeito. Isso aí eu entendo. Para mim tá tudo certo. É normal, Eu é só, natural. eu só discordei do fato de que o planeta tem consciência ativa e ele interfere na vida do indivíduo. E, É na consciência verdade, ativa. é o inverso que acontece. É o homem que interfere no planeta e não o planeta no homem. Olha, se você vê Então, bem o que é o planeta não é. Se você falar da Lua, até tudo bem. A Lua não tem vegetação nem animais lá. Pelo menos a gente Por desconhece enquanto, isso. por Mas, enquanto. mas o planeta Terra, ele é todo verdejante. Está cheio de animal. Está cheio de consciência ativa. e são O seres, planeta no e são seres total. vivos. E são seres vivos. Então, o planeta no total, no Mas geral, a, é uma mas, o- a, mas consciência a Terra e ativa. a rocha, mas a Terra e a rocha não é um ser vivo. A rocha não, ela é adormecida, ela é uma consciência adormecida, como ele fala. Tem uma vibração, lógico, por isso ela está lá unida, né, eletromagneticamente, porque tudo é eletromagnetismo. O próprio Sol, você vê, o Sol emite calor, né, radiação, explosão solar, aquelas labaredas, coisa e tal. E assim, quem está fazendo o Sol se mexer? É ele mesmo. A É igual ao con- nosso coração, Sim, né? A própria... O que está mantendo o Sol naquele lugar e os planetas girando em volta naquele é a, mesmo consci, local? é a consciência universal. É, Ele criou assim. exatamente, é o que ele fala. E assim, Concordo plenamente. tá lá, tem Tudo uma certo. frequência. Só que essa frequência, ela interfere na gente. Se você ouve uma música melodiosa, agradável, tranquila, sossegada, você se sente bem. Agora, se põe um rádio lá fora da estação, entre uma estação e outra, que é só aquela chiadeira, né? Ou um barulho agressivo, a gente se sente mal. Essa frequência sonora está interferindo diretamente na gente. E isso Verdade. porque a gente Esse está exemplo, esse ouvindo. exemplo do, esse exemplo aí do japonês lá da experiência da água, Hum. quem é que interfere em quem? Qual é o exemplo que ele usa? É o Quem homem interfere em quem? interferindo ali na água. É, o homem Entenderam? interferindo na água. Por causa de quê? Por que que o homem consegue fazer isso? Por causa dos pensamentos, das vibrações, É, ok? se ele xingar ou se ele Perfeito. falar Agora, mais a ali. água, agora a água faz isso com o indivíduo ser vivo? Não faz. Limpa as suas Então, energias. de uma certa forma, quando você bebe água, você se sente bem? Limpa as suas energias também. A água Pois é é, gente. uma Nós já, composição energética, só isso. pois é, vocês estão falando de outra coisa que eu não estou falando, né? Eu estou falando de uma coisa bem específica. Vocês já estão dizendo outra coisa, né? Então, assim, troca de energia, isso é o universo, isso é consciência divina, é troca de energia, o tempo todo. Perfeito, normal. Eu estou falando, volto a repetir, minha discordância é do ponto de vista de que o planeta, o Sol ou os astros, né? Eles têm uma consciência ativa a ponto de interferir na jornada do indivíduo, do ser vivo na Terra. É disso que eu estou discordando. Nada Uhum. mais. Entendi. Nada mais, nada mais, nada mais. Eles não Que o, Entendi. fazem que o, porque querem. É isso que você está falando, não, né?
concordo. Porque é uma consciência adormecida. E a consciência adormecida, ela mesma não cresce. Se ela não cresce, como é que pode interferir no crescimento de outro ser vivo? Ora, os animais, que são os animais, eles têm uma consciência intuitiva, né? Porque eles não podem escolher, eles fazem o que fazem porque foram criados assim. Agora, quem é que está interferindo, né, na ferocidade que provoca os animais serem carnívoros? É a consciência humana. É a consciência humana no planeta. Entendi. Os Ele animais sim eram está carnívoros interferindo. antes do homem. Ou seja, Antes do homem existir, os animais já as eram carnívoros. vibrações podem te beneficiar, mas não vão interferir nas suas ações ou pensamentos. Positivo. Positivo. Aí eu concordo. Mas olha, aqui ele Concordo diz, porque né? é o princípio, né? Concordo porque é Todos o os princípio. pensamentos Princípio. surgem das vibrações congênitas e planetárias. Agora, ninguém aqui falou absolutamente, né, por conhecimento ou por revelação, o que quer dizer esse planetárias, né? Então, Porque a gente ele não tem fala acesso, a gente sobre não teve acesso a isso. Mas eu também não posso, vibrações acho que não posso. planetárias. Se a Celina entende que é isso, perfeito para ela, perfeito, ok. Agora, eu não entendo dessa forma. Para mim, isso é uma consciência ativa que pode ser, inclusive, né, já que existem outras dimensões, né, de frequência, então perfeito. Agora, são consciências que pensam, né, que têm uma atividade. Aí, para mim, tá ok. Agora, rocha e terra não tem consciência ativa. Não tem, gente. Mas é a minha percepção, né? E respeito da Celina, né? Eu coloquei um ponto de vista aqui baseado no que eu percebo das cartas. Se eu estiver errado, então é a minha percepção humana, né, que está interferindo nisso. Eu acho que não tem certo e errado, não. É percepção mesmo e independente de grau de consciência também, acho que não é isso, não. Eu acho que é uma questão do sentimento, né? Você sente assim, a pessoa sente de outro jeito. Vai E influenciar na também, sua vida? Vai. e também se a gente combina as frases em que ele diz que está adormecida, mas chega aqui e fala que os planetas, as vibrações interferem no pensamento, né, que os pensamentos surgem dessas vibrações, é uma coisa que a gente fica com uma pulguinha na cabeça, porque é justamente isso. Da onde surgiu esses planetários, né? Que significado agora tem esses planetários? Então, mas a vibração é uma coisa. A vibração, mas ela fala que cria os pensamentos. Então, mas a vibração é uma coisa. Se Não, ele você está olhar para dizendo que essa o paisagem pensamento, aqui, ele está dizendo que o pensamento do homem, né? Como é que diz aí o texto? os Uma vez pensamentos que nascem. todos os pensamentos surgem das vibrações congênitas e planetárias. Pois é. Ele está dizendo aí que as vibrações, né, surgem, os pensamentos surgem dessas vibrações. Mas ele não está dizendo que a consciência planetária está interferindo. Está falando de vibração. Não, sei, mas é o que Vibração, eu estou falando. Essa perfeito. palavra planetária Vibração, acabou perfeito. nos É. gerando uma dúvida, né? Porque a gente não está entendendo por que o planetário está aqui fazendo essa interferência, não é isso? Que Mas acabou gerando essa vibração. polêmica entre a gente. Ele está falando sobre a Porque vibração. senão, porque senão eu vou fazer uma pergunta, vou deixar uma pergunta para vocês pensarem na cama. No texto complementar 1, Cristo deixa bem claro que é o homem que está destruindo o planeta. Agora eu pergunto, se o planeta tem consciência ativa, por que ele está se permitindo fazer isso? Ele não poderia se defender, então? Tá, eu vou te Ó, fazer outra Então, pergunta. aí Eu vou fica te fazer difícil, outra né? pergunta. Se está tudo certo, se tudo tem que ser como é, se está tudo certo, por que Cristo está tendo que interferir porque diz que a gente vai acabar com o planeta se ele não voltasse agora? Porque nós estamos governados pelo ego.
Sim, mas E isso vai interferir na destruição do próprio homem. então, mas E você está não fala que interferindo no está planeta. tudo certo, que está tudo como tem que ser, está tudo certo. Então não está tudo certo, porque se continuar nesse grau, a gente vai destruir o planeta. E ele teve que voltar para dar um jeito nisso de não acontecer, não é isso? Então não está tudo certo. Tem algum ponto aí que saiu do Quando eu, equilíbrio. quando eu, quando eu digo que está tudo certo, é com relação à jornada do indivíduo. Eu sempre falo isso, que está tudo certo na jornada do indivíduo, a jornada de aprendizado dele. O nível de consciência que há entre nós aqui do grupo, né, que participa, são níveis diferentes de conhecimento, né, de interpretação, de percepção, enfim, porque nós nascemos em ambientes diferentes, em famílias diferentes, em lugares diferentes. Tá tudo certo até aí. Agora, o fato de eu interferir, né, no planeta ou na vida de outra pessoa, porque eu estou pensando egoicamente, isso não está certo. Mas veja bem, lembra que Cristo diz assim: eu posso mudar o mundo, eu vou salvar o mundo, eu vou fazer acontecer. Aí depois ele caiu em si e disse assim: se eu fizer isso, eu vou estar interferindo, né, na consciência universal por causa da lei da existência. Então, o homem, ele precisa passar por isso para aprender. É com a jornada da alma. Só que Então, se a jornada extrapolou da e alma... agora está acabando com o mundo. Pois é. Então, temos que ser minuciosos, né, com aquilo que nós estamos percebendo, né? E essa percepção, ela só pode ser lapidada se a gente fizer o dever de casa, né? Sim, mas eu Livrar-nos acho que também a do gente impulso tem de que ter vergonha. maleabilidade, flexibilidade para interpretar determinadas coisas. Não pode ser tão pedra e Concordo, pau, concordo, não é? Eu acho que a gente concordo. tem que, porque tem muitas palavras ali, ele mesmo fala que tem muita coisa ali que a gente não vai ter que conseguir captar tudo o que ele deixa colocado ali. Então a gente tem que ter Mas, mais mas o, mas flexibilidade. o, é, mas o fato de consciência de forma adormecida, eu acho que não tem que interpretar muito aí, não, né? Não, isso não mesmo. Ele fala, a consciência está adormecida porque não tem crescimento. Não Não tem tem crescimento. nutrição, não tem educação, não tem cura. Quando você Isso é quebra uma fato, gente, né? quebra uma pedra, ela não se cura, ela não se regenera, É, não tem. A consciência fato. está adormecida. A consciência não tem crescimento, educação, alimentação, nutrição. Não tem nada disso. Uma planta, você quebra um galho Ah, da planta, ela se regenera ali. Ela é. cicatriza com o passar do tempo, né? Ela envolve ali o galho que foi cortado, porque a consciência está ativa, né? Ela está fazendo a coisa. Mas numa pedra, não, nada disso acontece. O Agora, o princípio da homem pode natureza, quebrar uma pedra. Agora, o homem de consciência, né, e fé, ele pode quebrar uma pedra e regenerar a pedra. pode Assim como ele colar, pode, mas nada assim como mais. ele pode cortar uma planta e regenerar a planta pela fé e pela convicção. Entenderam o que eu quero dizer? Eu tô usando esse princípio, né? Princípio da consciência ativa e não da adormecida, né? É, o homem pode mudar. Muito bem, continuamos amanhã, então? Ok? Sim. Então tá bom. Gratidão à consciência divina, gratidão a Gratidão, todos. bom descanso a Boa todos. noite. Boa Bom noite. descanso, gratidão. Até. Amanhã. Boa Até noite. amanhã. Até amanhã.